A jornada de Isaías, entre a salvação e o julgamento divino. O som das vozes ecoava entre as colunas do templo. O aroma do incenso subia, espesso e sagrado, como se quisesse tocar os céus. Era um dia como qualquer outro, mas o coração de Isaías pulsava com um pressentimento inexplicável. Ele ainda não sabia, mas sua vida prestes estava a ser marcada por um encontro que mudaria não apenas sua história, mas a de toda uma nação. Naquele ano, o rei Uzias havia morrido. O trono estava vazio e o povo de Judá estava inquieto. Havia incerteza no ar. Guerras ameaçavam de longe e, mais perto, o pecado corroía o coração do povo. Isaías, jovem ainda, talvez apenas um homem comum aos olhos dos outros, foi levado ao templo para orar, ou talvez para ouvir. E então aconteceu. Ele viu o Senhor, sentado sobre um trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia todo o templo. Serafins voavam ao redor, com asas que cobriam o rosto, os pés e os mantinham no ar. Eles clamavam uns aos outros com voz forte: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As portas tremeram, a fumaça encheu o lugar. E Isaías, tomado de temor, caiu de joelhos. Ele sabia, estava na presença do Deus vivo. Ai de mim, ele gritou, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas o Deus que julga também purifica. Um dos serafins voou até o altar, pegou uma brasa viva com uma tenaz e tocou os lábios de Isaías. Eis que isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi removida e o teu pecado perdoado. Em seguida, o silêncio foi quebrado por uma voz, poderosa, porém íntima. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Purificado e transformado, não hesitou. Eis-me aqui, envia-me a mim. Naquele momento, o profeta foi levantado, não por sua força, mas pela graça de um Deus que chama, perdoa e envia. Seu destino estava selado. A missão divina começava, e assim se iniciava a jornada de Isaías, entre a salvação e o julgamento divino. Depois da visão gloriosa no templo, Isaías não era mais o mesmo. As ruas de Jerusalém, antes familiares, agora pareciam cheias de sombras. Ele via com outros olhos, olhos que haviam contemplado a glória de Deus e que agora enxergavam, por trás das fachadas, o vazio espiritual do povo. Judá prosperava externamente, comércios, festas, templos repletos de ofertas e rituais. Mas por dentro, os corações estavam secos como o deserto. O culto era abundante, mas o arrependimento era raro. Deus falava, e Isaías era agora a sua voz. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29:13. Não era uma mensagem fácil, não era uma missão confortável. Anunciar o julgamento para um povo que se julgava justo era como tentar acender uma fogueira em madeira molhada. O povo ouvia, mas não escutava. Olhava, mas não via. Mesmo assim, Isaías proclamava, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. Isaías 1:2. As palavras saíam de sua boca como espadas afiadas, e ao mesmo tempo ele chorava por dentro. Não era um profeta de pedra, era de carne. Sentia a dor de Deus e a do povo. Ele via o julgamento que se aproximava, como nuvens negras no horizonte. Mas mesmo ali, no meio da denúncia e do clamor, Isaías carregava em seu peito uma brasa de esperança. Porque aquele que foi tocado pelo fogo santo jamais volta a ser silêncio. Isaías sabia. Ele era um eco da misericórdia de Deus, um farol aceso no meio do nevoeiro. Sua voz ecoava no deserto, não o deserto de areia, mas o deserto do coração humano. E mesmo que poucos ouvissem, mesmo que zombassem, ele seguia. Porque aquele que foi tocado pelo fogo santo jamais volta a ser silêncio. O peso das palavras que Isaías carregava era enorme.
Dia após dia, ele advertia reis e líderes, confrontava o povo, clamava nos portões da cidade. Ele falava de destruição, de invasores estrangeiros, de um povo levado ao exílio, e muitos o chamavam de louco, de exagerado, de mensageiro do medo. Mas Isaías não era só um arauto do juízo, era também o portador de uma promessa que soprava vida em meio à desolação. Ele viu, por inspiração divina, algo que ninguém mais via. No meio da escuridão, ele viu uma luz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Isaías 9:2. A visão era clara como o céu depois da chuva. Um menino, um nascimento, um governo diferente. Não seria mais um rei entre os homens, mas o rei dos reis. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Essa profecia ardeu no coração de Isaías como nova brasa viva. Não era apenas uma promessa para Judá, era para toda a humanidade. Algo que ultrapassava o tempo, os reinos, as guerras, era eterno. O profeta que antes via apenas julgamento, agora via redenção. Um rebento nasceria do tronco seco de Jessé. Do que parecia morto, brotaria vida. De uma linhagem esquecida, surgiria o Salvador. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Isaías 11:1. Esse renovo traria justiça aos pobres. Ele julgaria com verdade, sua palavra seria espada e sua paz como um rio. Isaías não apenas profetizava o futuro, ele acendia a esperança de que o juízo não era o fim, que o deserto ainda floresceria e que um dia um menino mudaria tudo. E esse plano tinha um nome, uma face, uma missão. Isaías não apenas profetizava o futuro, ele acendia a esperança de que o juízo não era o fim, que o deserto ainda floresceria e que um dia um menino mudaria tudo. O tempo passou, as mensagens de julgamento continuavam e o povo seguia endurecido. Isaías falava, mas poucos ouviam. Então, numa madrugada silenciosa, quando os ventos sopravam secos pelas colinas de Jerusalém, uma nova visão tomou o profeta. Desta vez, não era trono nem fumaça, não havia serafins nem glória. Ele viu um homem, frágil, rejeitado, ferido, mas havia algo de divino em sua dor. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Isaías 53:3. Isaías via, com olhos abertos pela eternidade, o sofrimento que traria cura, o horror que traria esperança, o silêncio que gritaria redenção. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:4-5. Ele viu aquele homem sendo oprimido, mas sem abrir a boca, como cordeiro levado ao matadouro, como se carregasse sozinho a culpa de todos. E carregava. Não era um guerreiro, mas venceu. Não governava tronos, mas reinaria para sempre. Não parecia belo, mas era a própria beleza da graça. Isaías tremeu. Aquilo ultrapassava qualquer entendimento. Como podia um Deus tão santo escolher sofrer por um povo tão infiel? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53:6. A mensagem estava clara. A salvação viria, mas teria um preço. Não seria conquistada com exércitos, mas com sangue. O servo sofreria para que o mundo vivesse. Isaías compreendeu. O caminho para a glória passa pela cruz. Antes da coroa vem o madeiro. Antes do cântico, o choro. E aquele homem, desprezado e ferido, seria o salvador de todos. Isaías havia falado com reis e anônimos.
confrontado poderosos, anunciado destruição, profetizado esperança, revelado o Messias e descrito sua dor. Agora, já mais velho, sua voz estava menos intensa, mas ainda carregava o mesmo fogo. E então, como se o próprio céu se curvasse para um último sussurro, Isaías viu o fim, mas não um fim sombrio, não o silêncio da destruição. Ele viu o recomeço. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías 65, 17. As palavras vieram como um sopro de vida. A dor teria fim, o pranto cessaria, as feridas seriam curadas, e aquilo que foi devastado seria reconstruído com glória. O profeta via uma cidade onde as crianças brincariam nas ruas em segurança, onde os velhos viveriam seus dias em paz, onde a justiça não seria mais uma esperança, mas o ar que todos respirariam. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Isaías 65, 25. O impossível se tornaria natural. O caos cederia lugar à harmonia. O mundo, enfim, seria como deveria ter sido desde o princípio. Isaías entendeu: o Deus que julga, salva. O Deus que corrige, também consola. Ele não abandonaria seu povo, nem seu plano. Aquele que viria para sofrer, também voltaria para reinar. Antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65, 24. Isaías suspirou. Ele havia anunciado o juízo, o servo, o Messias e agora a eternidade. Sua jornada como profeta estava chegando ao fim, mas a história de Deus, essa apenas começava. Isaías partiu, mas sua voz nunca se calou. Séculos se passaram, reinos se ergueram e caíram. Outros profetas vieram, o povo andou por desertos e exílios, mas as palavras de Isaías permaneciam, gravadas não apenas em pergaminhos, mas nas promessas eternas de Deus. Um dia, em uma pequena vila chamada Belém, o menino da profecia nasceu, e quando cresceu, andou entre os homens, curando, ensinando, perdoando. Ele carregou em si as dores do mundo, tal como Isaías tinha visto. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Lucas 4, 21. Aquele homem rejeitado, crucificado e ressuscitado era o cumprimento da visão, Jesus de Nazaré, o Cristo, o servo sofredor, o príncipe da paz, o renovo de Jessé, a luz que brilhou nas trevas. E ainda hoje, quando o mundo se vê perdido em caos e escuridão, as palavras de Isaías continuam ecoando como farol na noite. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, 6. A jornada de Isaías não foi apenas dele, é também a nossa. Porque todos, em algum momento, somos chamados a ver o trono, a reconhecer nossa culpa, a sermos tocados pelo fogo santo, e então a responder com coragem: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías viveu entre o julgamento e a salvação, e nos mostrou que no centro dos dois está o coração de um Deus que ama. A história não termina com o profeta, ela segue em cada um de nós, até o dia em que os novos céus e a nova terra não forem mais promessa, mas realidade viva. E então não haverá mais choro, nem dor, nem pecado. Só o som eterno de um povo redimido cantando diante do trono. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos.